A importância do direito das obrigações, ela compreende as relações jurídicas que constituem as mais desenvolvidas projeções daquele princípio que nós tanto estudamos em sala de aula, que é o princípio da autonomia privada. É mesmo a nossa área do direito das obrigações que oferece uma sustentação mesmo para o desenvolvimento da vida econômica de um país. Nós, no âmbito do direito das obrigações, tanto estudamos essa liberdade, esse princípio da autonomia privada, como também as devidas limitações, não é? E hoje, para falar de tudo isso, para tratar desse conceito e também da estrutura do direito das obrigações, nós temos aqui o imenso prazer de receber o professor Luiz Manuel de Menezes Leitão. Ele é professor catedrático da Universidade de Lisboa e leciona disciplinas como Direito Civil, Direito das Obrigações, Direito dos Contratos, Direito do Trabalho, Direito da Sociedade da Informação, entre tantas outras. É autor de uma infinidade de obras, dentre as quais o livro que nós adotamos e viemos estudando ao longo do trimestre. Para nós, professor, é um imenso prazer e alegria recebê-lo. Queremos que se sinta bem em nosso meio. Passamos a palavra e esperamos desfrutar da aula de hoje. Muito obrigada. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer à professora Maria Xavier a amável apresentação e desejar que todos tirem o máximo proveito possível desta aula que nos vou dar, que no fundo diz respeito a um tema que, se seguem o manual, encontrarão lá com bastante referência, mas talvez convenha explicarmos com um pouco mais de desenvolvimento aqui, que diz respeito à situação do chamado conceito e estrutura da obrigação. E a questão do conceito e estrutura da obrigação relaciona-se precisamente com o problema que nós tratamos no âmbito do direito das obrigações, que é a estruturação que a obrigação tem. Porque, conforme sabem, e desde a evolução do direito romano isto se passa assim, a obrigação padece de um paradoxo. Portanto, ou seja, o paradoxo é este: é que o devedor promete a prestação ao credor. Portanto, ou seja, o que o devedor promete é, de facto, que irá realizar uma prestação. Pelo contrário, o credor, sabendo que aquilo que o devedor lhe prometeu é realizar a prestação, sabe, no entanto, que não pode coagir o devedor a cumprir. Porque nós temos a velha regra, que já vem do direito romano, nemo cogit precise, há de facto um contexto. Portanto, ou seja, ninguém pode ser coagido a prestar um facto. E sendo assim, por isso, a única coisa que o credor pode fazer se o devedor deixar de cumprir é, conforme nos diz o artigo 817 do Código Civil, executar o património do devedor. Portanto, ou seja, quando o devedor deixa de cumprir, a única coisa que o credor pode fazer é, de facto, executar o seu património. E, portanto, neste âmbito, acabamos por ter, de certa forma, algum paradoxo na situação da obrigação. O devedor acaba por prometer a sua conduta, mas o credor só consegue, de facto, obter a sua satisfação através dos bens do devedor. E isto, situação que deriva desde o momento em que se proibiu, já numa fase mais avançada do humano, a aplicação de sanções físicas ao devedor. Isto, portanto, leva-nos a que os diversos autores, ao longo da evolução do direito, tenham procurado teorizar. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Teremos um direito à conduta do devedor, um direito relativamente a essa prestação, ou, pelo contrário, temos um direito sobre o património do devedor. E daí ter que conjugar essas várias situações. As primeiras, e por isso temos então o contraponto entre o que nós chamamos as teorias personalistas e as teorias realistas. Portanto, neste caso aqui, teorias personalistas veem a obrigação de facto como um vínculo pessoal e, portanto, estabelecem a sua relação com a conduta do devedor. Já, pelo contrário, as teorias realistas dizem-nos que o direito do credor em si é sobre os bens do devedor. E por isso aqui temos então começar estas indicações que nos surgem. Se escrever era bom ou não escrever? Portanto, as
das chamadas teorias pressuponistas. E aí, neste caso, a primeira teoria que nos surge, toda a construção que nós temos no nosso direito civil, e principalmente no direito das obrigações, deriva a partir da pandectística alemã. Portanto, ou seja, a pandectística alemã, no fundo, teve como seu máximo expoente um autor chamado Savigny, ou seja, Friedrich Carl von Savigny, que, como se calcula, entendia o direito subjetivo como, de acordo com a concepção típica dessa escola, como um poder de vontade. Portanto, ou seja, neste caso, alguém estabelecendo, através da vontade, uma situação de domínio. E por isso, a primeira tese que nos surge neste caso vem qualificar a obrigação, um direito de domínio sobre um ato de valor. Esta tese, portanto, caracteriza-se de facto, como refere este autor, no fundo dizia que, como sabem no direito romano, se o devedor não pagasse, o credor podia fazer o seu escravo ou até matá-lo. Ou seja, era esta, inclusivamente, até na terceira tábua, se descrevem as diversas sanções e até dizem que aqui o devedor, se tivesse vários credores, até era esquartejado e chegava ao ponto de discutir se haveria problema na repartição do corpo para os credores. Ora, neste caso, portanto, a posição de Savigny é esta, e inicialmente, então, o crédito do direito romano é um direito de domínio sobre o próprio devedor, portanto, sobre a própria pessoa do devedor, isto na evolução do direito é se perdido, mas restaria ainda algo, que é que o crédito seria um domínio sobre uma atuação de prestação do devedor. Portanto, ou seja, o que significa neste caso que, não podendo o credor dominar a própria pessoa do devedor, adquiria um direito de domínio sobre o ato seu. Portanto, ou seja, neste caso a tese é esta: quando o devedor promete a prestação, praticamente coloca uma conduta sua fora do seu poder de vontade, mas submetida por isso à vontade de outra. E por isso estaria, neste caso, submetida à vontade do próprio credor. E, portanto, neste caso aqui, a ideia é esta: o credor teria, por isso, um direito de domínio sobre o ato do devedor. Como se calcula, esta tese foi, no entanto, objeto de críticas decisivas ainda na própria pandectística. Wittgenstein chamou logo a atenção de que o devedor pode sempre desrespeitar a exigência do próprio credor. Ou seja, dizer que existe um domínio sobre a vontade alheia não se coloca como possível. Por isso, por outro lado, a conduta das pessoas é uma expressão da sua personalidade. E, portanto, não pode ser subtraída e colocada sob o domínio de outra. E, portanto, aí, neste caso, a ideia, pelo contrário, o devedor tem sempre a sua posição de decidir se realiza a prestação ou se submete às consequências do incumprimento. E, por isso, não seria, por esse motivo, correto qualificar a situação como já um direito de domínio sobre o ato. Já, pelo contrário, muito comum, é a chamada teoria clássica, portanto, ou seja, que diz que o crédito é um direito à prestação. E neste caso, o que esta tese vem a dizer, portanto, é uma tese que é uma indicação que já consta da própria época clássica do direito romano, portanto, quando se dava a definição latina que a obrigação era o vínculo jurídico segundo o qual se podia constrangir outra à realização de uma prestação, segundo os direitos das nossas cidades, e tem sido utilizada praticamente na pandectística, é defendida por Wittgenstein, que foi praticamente o autor mais comum nessa escola, e em Portugal tem sido defendida, como se disse, pela esmagadora maioria da doutrina, praticamente todos os autores que trataram do direito das obrigações. E, no fundo, esta tese vem-nos dizer que, essencialmente, o direito de crédito consiste na faculdade de exigir outra uma determinada conduta, ou seja, a própria prestação. E, neste âmbito, a ideia que se coloca é que a conduta não pode ser coercitivamente exigida, mas o simples facto de ser prometida é um valor patrimonial. E, portanto, sendo um valor patrimonial, insere-se na própria esfera do credor. E, portanto, precisamente é esse valor patrimonial que é prometido pelo devedor que permite que o património do próprio devedor seja executado quando a prestação não é realizada. Ora bem,
estas teses, portanto, são as chamadas teorias personalistas. E agora passamos então para as teorias realistas. Que no fundo estas teses vêm-nos dizer, já as chamadas teorias realistas, vêm-nos dizer, pelo contrário, que o que sucede neste âmbito não é que a obrigação não consiste, ou o crédito não consiste no direito à prestação, mas que consiste antes no direito sobre o património. E o argumento principal das teorias realistas é esta, é que se nós falamos no direito à prestação, mas o direito à prestação não é coercivamente exigível, ou seja, que é esta, no fundo, a posição com que nós nos defrontamos, então estaríamos a entrar numa ficção. Ou seja, porque estamos a dizer que o credor tem um direito sobre o que não é realizável, que ele não pode, de facto, obrigar o devedor a cumprir. E, portanto, sendo assim, se o seu único direito que tem é sobre o património, que é a única coisa que ele acaba por executar, então mais vale dizer que o direito do credor é, efetivamente, sobre o património do devedor. E por isso, desde logo, esta tese admite várias posições. A primeira posição, no âmbito das teorias realistas, é que o direito de crédito é um direito sobre os bens do devedor. E esta tese é defendida na Alemanha, essencialmente por Prince e Becker. Em França foi defendida por Sadeiro e na Itália por Brunetti.